Meu nome é Otávio Neto, eu sou o coordenador do CONATEDU, fundador do site Mediação Online. E esse é um dos primeiros eventos, ao vivo e gratuito realizado pelo site Mediação Online e que, nesse caso aqui agora, é realizado pelo CONATEDU, que é o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação. A gente tem aí uma jornada extensa pela frente, né? E hoje aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as novas tendências tecnológicas e inovação na escola. Eu espero que vocês gostem. Bem, eu vou iniciar então a apresentação. Esse projeto é uma realização do CONATEDU, também do site Mediação Online, né? E a primeira coisa que nós vamos tentar entender é o que é conhecer. Como que nós, à medida que vamos nos desenvolvendo, né, nós passamos a conhecer os próprios conhecimentos, né, acumulados pela tradição, a conhecer aquilo que está na nossa experiência, né, como isso se dá no ser humano, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o ser humano é o único ser vivo que busca o conhecimento, criando formas de aprendizado. Nenhum outro ser vivo na face da Terra produz essas possibilidades, né? Tem essa perspicácia de ir atrás do conhecimento. O ser humano é esse que, além de buscar o conhecimento, isso aí já é um processo filosófico, né? É aquele que cria formas de aprendizado para o conhecimento. A questão de nós estarmos aqui nessa webinar nesse momento, né, utilizando o Hangout para poder fazer uma webconferência com vocês, já é uma amostra de como nós criamos artefatos, né, que nos possibilitem produzir aprendizagens e conhecimentos. Bem, então a gente vai tentar entender melhor como o conhecimento passou a fazer parte das ações humanas, né? Temos que entender que existem formas de relacionamentos encontradas nas várias espécies animais sobre a Terra, que nos fazem pensar na existência de regularidades que ordenam a vida comunitária. Essas regularidades podem ser percebidas quando entendemos que há necessidade de preservação e aprimoramento das espécies, que se apresentam, por exemplo, como modelos de vidas complexas, né? Vamos pensar no Homo sapiens, né? Nos homens primitivos, né? Como que esses homens se desenvolveram a partir das suas necessidades, né? Como que eles passaram a perceber a realidade da qual eles viviam, né? Aqueles conhecimentos, né? Que foram se formando ao longo da sua experiência, né? Primeiro como consciência comunitária, depois como consciência do trabalho, depois como consciência simbolizadora, né? Como essas consciências foram se forjando na cabeça desse homem primitivo, né? E fazendo com que ele se transformasse a cada dia e passasse a conhecer cada dia mais a realidade. Então, esse conhecimento se dá pelo estabelecimento de certas regularidades, né? Então, alguns sistemas de acasalamento, alojamento, migração, de defesa, de alimentação, produzem uma certa necessidade de preservação, o que faz com que a gente produza conhecimentos. Então, vamos à frente. Se a gente perceber, por exemplo, em organizações sociais, né, alguns animais, a gente percebe que essas regularidades, elas estão presentes na vida de todos, né? Tanto na vida do ser humano, quanto na vida dos outros seres vivos, né? Principalmente em animais como formigas, abelhas, castores, né? Que apresentam um senso de regularidade muito maior em relação a outras espécies, né? A gente sabe da maestria de um desses animais, né, como a abelha, por exemplo, para produzir as suas colmeias, o seu mel, como que a regularidade é importante para eles, né? Da mesma maneira a formiga, né? Basta a gente passar, por exemplo, uma trilha de formiga, o dedo naquela trilha, que ela se perde toda, ela perde a regularidade daquele acontecimento. Por outro lado,
né? Então, são animais que têm comportamentos instintivos que permitem a preservação da espécie, e tais comportamentos na relação com a natureza são transmitidos para os seus descendentes por meio dos genes, né? E como Marx já dizia, uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão, e a construção das colmeias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, mais de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras é superior à melhor abelha, e é o fato de que, antes de executar a construção, ele projeta em seu cérebro. Então, a distinção em relação aos seres humanos desses animais que trabalham com essas regularidades é essa de que nós conseguimos projetar, imaginar e pensar sobre aquilo que nós pretendemos no futuro. E aí, imaginando, pensando, né, ao longo da história humana, nós conseguimos produzir as mais diversas possibilidades de conhecimentos, de estruturas, artefatos, né, que fundamentam a nossa vida. Né? Então, o homem, além das atividades distintivas, as ações e reações que desenvolve de forma mecânica, ele desenvolveu habilidades que dependem do aprendizado intelectual e social dele. Eu estava falando agora há pouco sobre os Homo sapiens, né? Os homens primitivos, né? Antes dos Homo sapiens, que viviam numa situação nômade, né? E de repente eles começam a perceber que o convívio social é adequado para suas vidas, né, para sua sobrevivência, e a partir dessa compreensão, ou dessa consciência comunitária, eles passam a desenvolver outros aspectos de consciência, como a consciência do trabalho, né, a consciência de produzir equipamentos, né, habilidades para produzir equipamentos. Então isso é parte do aprendizado. E só os seres humanos conseguem fazer isso. Então, para se tornar humano, o homem tem que aprender com seus semelhantes uma série de atitudes que lhe seriam impossíveis desenvolver no isolamento. O aprendizado humano, então, ele é o quê? Uma associação do instinto de sobrevivência com a capacidade de pensar do Homo sapiens. E que esse Homo sapiens desenvolveu com as consciências do trabalho comunitário e simbolizadora, que o permitiu evoluir ao longo da história em relação às outras espécies de seres vivos. Né? É justamente o Homo sapiens a única espécie que pensa, isto é, que é capaz de transformar a sua experiência vivida em um discurso de significado e transmiti-la aos demais seres da sua espécie e a seus descendentes. Então, essa capacidade de transformar a sua experiência em discurso, né, em conhecimento, é que faz do ser humano ser totalmente distinto e ser um ser superior em relação aos outros animais que fazem parte aí do rol das espécies que vivem na Terra. Então, o homem é o único ser vivo que possui a capacidade de criar um sistema de símbolos por meio do qual dá significado às suas experiências vividas e as transmite a seus semelhantes. Nesse sentido, ele vai transmitir toda essa simbologia que ele produz, esse aprendizado, esse conhecimento, primeiro no convívio familiar, né? Depois no convívio entre irmãos, ainda no seio familiar. Por consequente, ele vai começar a ter um aprendizado simbólico, né? E também transmitir as suas experiências no convívio escolar, né? E, por último, no convívio cultural. É no convívio cultural que se estabelecem as mais altas produções de conhecimento. Bem, mas o que é o conhecimento humano, né? O homem é o único ser capaz de diferenciar as experiências no tempo e consequentemente, projetar as suas ações futuras. Eu disse agora há pouco, como Marx apontou, que a nossa diferença em relação a animais que vivem sob a regularidade dos eventos é que nós conseguimos pensar, imaginar
e projetar o futuro. E isso é a nossa garantia de sobrevivência e a nossa garantia de humanidade. Afinal de contas, foi por isso que o Aristóteles denominou o ser humano, a essência do ser humano, como a racionalidade, né? Então, sua forma de organizar o mundo, comunicá-lo, compartilhá-lo e transmiti-lo aos seus descendentes é que configura a cultura humana. Todos os conhecimentos que nós produzimos, né, e que decorrem da nossa experiência, das nossas análises, das nossas buscas, né, se transformam em cultura. Então, essa elaboração simbólica da experiência fez com que o homem recriasse o mundo segundo suas necessidades e pontos de vista, traduzindo-o sobre a forma de informação ou conhecimento. O que nós temos, então, é que uma vez que cada cultura tem suas próprias raízes, seus próprios significados e características, todas elas são qualitativamente comparáveis. Então, é por isso que a gente percebe apesar de serem diferentes as religiões, por exemplo, nós percebemos similitudes entre elas, né? Nós percebemos princípios que dão regularidade a essas ideias, né? Porque, apesar de serem diferentes, né, trazem alguma coisa que é comparável, né, qualitativamente comparável. Enquanto culturas, todas são iguais simbolicamente, fruto da capacidade criadora do homem e adaptada a uma vida comum em determinado espaço e tempo, nesse contínuo recriar, compartilhar e transmitir as experiências vividas e aprendidas, né? Eu acho que o mito é um grande exemplo disso, né? Se a gente pegar o mito de criação do homem, por exemplo, da cultura judaica, né, o mito de Adão e Eva, e, por outro lado, se nós pegarmos, por exemplo, o mito de outras culturas, como o Gilgamesh, né, nós vamos perceber, por exemplo, que essas histórias se coadunam, né, esses conhecimentos se atravessam, dialogam, e isso é o próprio da experiência humana, né, que mesmo na diferença, ela traz consigo esse ato criador do ser humano. Bem, as diferenças entre as culturas não são de qualidade nem de nível. Deve-se às circunstâncias que as cercam, como o trabalho, as ideologias dominantes, as tecnologias existentes, entre outros, né? Então, se por um lado nós temos uma similitude no ato criador, né, dos próprios conhecimentos e dos símbolos, por outro lado nós temos o quê? Nós temos o desenvolvimento desses símbolos que se transformam em culturas em culturas da diferença, em culturas ímpares umas das outras. E é isso que faz com que, por exemplo, os americanos tenham um olhar diferente, diferenciado para a questão das armas, o Brasil tem um outro olhar diferenciado para essa questão. Por outro lado, a China, o Japão vivem um modelo cultural diferente do nosso, mas o ato criador que está por trás dessas culturas é que é significativo para o conhecimento. Bem, então vamos um pouquinho lá na Grécia, né? Durante os séculos, o homem pensou sobre si mesmo, as coisas e o mundo. Adquiriu conhecimentos e estabeleceu interpretações sobre a vida cotidiana, a partir de míticas, com fins de aplicação prática imediata. No entanto, os próprios problemas que se colocavam, o levou a mudar sua forma de pensar, né? Se por um lado a mítica foi a grande balizadora da cultura antiga, né? Quando surge a filosofia, nós temos aí o quê? Uma outra possibilidade de pensar a realidade, de repensar a realidade. Então, a ideia do saber como fim em si mesma, como atividade destinada a descobertas desligadas de uma finalidade prática imediata, ou a solução de questões metafísicas, foram as precursores da elaboração de uma forma de pensar, a qual se deu o nome de ciência, né? Então, os gregos são os grandes responsáveis por isso, né? Que quando surge a filosofia, né, vai surgir uma nova modalidade de questionamento sobre as regularidades que estavam presentes na realidade, e isso faz com que aconteça o quê? O progresso
do conhecimento, né? Então, na Grécia clássica do século 6 e 4, os gregos criaram a filosofia as diversas áreas de conhecimento, como a metafísica, a física, a geometria, a aritmética, a astronomia, a política, a poesia, entre outros, né? A filosofia, o amor pelo conhecimento, surgia como a sistematização das informações adquiridas pelas diversas disciplinas organizadas, de modo a explicar o mundo e a sua relação com o homem. Assim nascia uma nova maneira de pensar o porquê e o para quê das coisas. Surgiu um saber mais desligado das atividades religiosas, ao qual se dedicavam homens, não necessariamente responsáveis pelos cultos religiosos. Surgiram os sábios, homens cuja atividade era desvendar os segredos do mundo e do universo. Bem, a partir da ação do desenvolvimento do conhecimento, como atividade abstrata, desligada a uma aplicabilidade prática imediata, ou de uma finalidade religiosa, passa então ao quê? Ao questionamento do que se deve ou não se deve fazer, né? Essa busca, então, por uma teoria consciente da educação e do agir do homem na sociedade, é que faz surgir as várias possibilidades de aprendizagem que nós temos, né? Então é uma atitude que deu-se o nome de ética, que não se resumindo à moral, né, o costume, o hábito, né, buscava fundamentação para encontrar o melhor modo de viver e conviver, isto é, a busca do melhor estilo de vida, tanto na vida privada quanto na vida pública. Então, gente, o surgimento do conhecimento, né, ou da sistematização desse conhecimento, é que vai fazer com que os homens comecem a pensar que o próprio conhecimento que vai dar as possibilidades de nós vivermos em comunidade e em sociedade. É claro que eu falei agora há pouco, né? Se a gente voltar um pouco lá no período pré-histórico, a gente já pode perceber esses primeiros ímpetos de conhecimento, né? Que é a consciência comunitária, em que os homens começam, né, a sair de uma condição de nômades para uma condição sedentária, uns ajudando aos outros, né, criando ferramentas, vivendo no espaço comunitário, e aí vai decorrer no surgimento das primeiras comunidades, né? A gente já tem esse espírito, né, comunitário pairando nas sociedades. Mas entender isso como educação, né, para o agir do homem na sociedade, isso aí foram os gregos que entenderam e que trouxeram para a gente. Bem, a busca pelos fundamentos da reflexão racional, da ação ou do fenômeno educacional, inserido numa determinada forma de compreensão da prática humana e social, encerra-se então no conceito de paideia, né? Esse é o conceito fundamental na minha pesquisa, né? Que é o conceito de formação plena do homem para a vida na polis, né? Extraindo de sua natureza ética os imperativos e as diretrizes racionais de sua convivência entre os iguais. Então, quando a gente pensa na paideia grega, nós estamos pensando em quê? Pensando que tipo de formação, qual o sentido da formação que é dada para o homem grego, para que ele possa ter uma vida plena na polis e na sociedade, né? E isso é muito importante a gente repensar esse conceito hoje, porque se a gente trouxer esse conceito para a nossa realidade, talvez nós consigamos entender um dos grandes problemas da educação hoje, né? Que é esse problema aí do fracasso escolar, né? O problema da não relação entre professor e aluno, né? O problema de brigas dentro de sala de aula, o problema de achincalhamento, né? Que são todos eles oriundos de uma natureza ética, né? Então, diante dessas considerações sobre o conhecimento, podemos inquirir a seguinte questão: qual é a cultura do nosso espaço e tempo e como a busca pelo conhecimento se configura em aprendizado e ações éticas na sociedade atual? É aquilo que eu estava dizendo há pouco, né? Será que se nós pensarmos ou repensarmos a questão do conhecimento, né, nós poderemos também chegar a uma consideração ética interessante para a nossa sociedade? Então vamos avançar. Bem,
Diante dessas questões, podemos dizer que nunca antes na história da humanidade buscamos tanto conhecimento. E nunca vivemos diante de tamanha diversidade e velocidade de criação, transformação e divulgação dos conhecimentos como na cibercultura. Vivemos hoje buscando incessantemente o conhecimento. E também vivemos diante de uma diversidade, de uma velocidade de criação, transformação e divulgação dos conhecimentos absurda na cibercultura. Então, o que acontece nesse mundo, né? O que é a cibercultura? Né? Nós temos que entender de vez, isso aí é o reflexo da pesquisa que eu fiz no mestrado, né? A minha pesquisa apontou isso, e foi uma pesquisa inédita no Brasil, porque a questão do sentido de formação associado à cibercultura, nenhum pesquisador havia questionado antes, né? Então, a minha pesquisa é inédita, ela trouxe também um resultado inédito, é que a cibercultura é a cultura do nosso espaço e tempo. Nós não podemos pensar, então, que existe duas culturas. Uma cultura, por exemplo, do audiovisual, da televisão, né? Uma cultura de massa, e que, por outro lado, existe a cibercultura. Ou então nós não podemos pensar que existe a cibercultura e uma cultura que não tem nenhum tipo de tecnologia. Não, isso é impensável, né? Nós temos que pensar que a cibercultura é a cultura do nosso espaço e tempo, e a cibercultura compreende todas as outras culturas, né? Porque nós vivemos no espaço do digital, né? É a cultura digital, ela é distribuída em múltiplos usos. Busca o conhecimento, a busca de conhecimentos, aprendizagem aberta, criação e produção de infoprodutos, rede de relacionamentos, entretenimento, lazer, e-commerce, e uma lógica de convergência, em uma lógica de convergência híbrida e ubíqua. Ou seja, todos esses conhecimentos, as aprendizagens que circulam nas redes, agora com o advento da Smart TV, né? Ontem eu já vi na televisão a Globo anunciando a sua nova transmissão, né? E com a nova transmissão as Smart TVs vão ser interativas, né? Os smartphones, né, que nós usamos a todo instante na nossa vida, né, todos esses conhecimentos, né, nesses suportes tecnológicos, fazem nós entendermos que nós vivemos numa convergência híbrida, ou seja, são os vários tipos de conhecimento, audiovisual, textual, imagético, conhecimentos acumulados, conhecimentos novos, narrativas, metanarrativas, todos esses conhecimentos estão juntos em suportes variados, né, em suportes tecnológicos variados. E também é um tipo de conhecimento que acontece de maneira ubíqua, ou seja, acontece em todo lugar. Né? Vejam vocês, eu estou aqui, temos um amigo nosso de Portugal que está aqui com na palestra com a gente, né? E talvez alguns de vocês possa estar no ônibus, possa estar num bar, assistindo a palestra de um celular. E isso é que é esse tipo de... isso que é ubiquidade, né? Isso que é essa capacidade que nós temos hoje de viver de forma deslocada e não mais no suporte fixo, né? Então, a cibercultura é a expressão do surgimento de um novo universal. Diferente das formas culturais totalizantes, né, que vieram antes dela, as metas narrativas, no sentido de que elas se constroem sobre a indeterminação e um sentido global. Mas nós temos aí, então, um novo universal. Nós não podemos pensar no nosso tempo em termos de conhecimento da mesma maneira que se pensava na modernidade, né? E por quê? Porque esse novo universal emerge de uma miríade de conceitos que sustenta a discussão sobre a cibercultura, né? Esse novo universal, um universal não totalizante, como traz o Pierre Levy, né? Que é a base do nosso conhecimento, né? Então, olha, a cibercultura, ela vai ser o quê? Ela vai ser
um conjunto de técnicas, materiais, intelectuais, de práticas, de atividades, de modo de pensamento, de valores, que se desenvolve justamente com o crescimento do ciberespaço. Né? Então, é no ciberespaço. Não é possível mais pensar em conhecimentos absolutos, né? Como a gente tinha aí na filosofia, na ciência e tantas outras áreas de conhecimento. Porque os conhecimentos são atravessados hoje na internet, né? Os conhecimentos se transformam a cada instante, a cada momento, né? E eles têm essa volatilidade em função do ciberespaço. Mas o que é o ciberespaço, então? Né? O ciberespaço são as redes, né? É um novo meio de comunicação que surge com a interconexão mundial dos computadores. Né? Nós estamos no ciberespaço nesse momento. Né? O ciberespaço é esse espaço de navegação de todos nós, né? De navegação pelas redes sociais, de navegação pelos motores de busca. Né? E é no ciberespaço que acontece o quê? Esse universal não totalizante, né? em que o conhecimento tem se constituído. Né? Então, neste novo cenário cultural, a palavra ou o texto deixa de ser apenas um agrupamento de letras e passa a adotar um conjunto de fontes de informação, como desenhos, vídeos, gráficos, músicas e áudios, né, que reforçam a ideia e o conjunto delas. Ainda hoje eu estava estudando sobre o Prezi, né, e eu percebi que eles têm um dado muito interessante, que 10% das pessoas aprendem bem com texto. 30% das pessoas aprendem melhor quando tem associado esse texto algum tipo de imagem. 80% das pessoas aprendem muito bem quando esse texto tem associado áudio, vídeo, imagens, né? E que é, por exemplo, a proposta do Prezi, né? Uma apresentação dinâmica, interativa, em que todas essas coisas estão ali presentes e que fazem com que o conhecimento seja mais interessante e mais compreensível para as pessoas. Não podemos esquecer que nós vivemos na era do vídeo, né? Na era do audiovisual. Né? Então, é isso aí, olha, nós temos que aprender a reger esse novo espaço, esse novo ambiente. Né? E isso é muito importante para o professor. Né? Se o professor não aprender a reger esse novo espaço, a rede, né? Ele não entender o que é a cibercultura e que ele vive na cibercultura, ele vai fracassar nesse espaço, nesse tempo. Bem, mas como é possível produzir conhecimentos no ciberespaço, no ambiente em rede, não totalizante da cultura digital? Essa que é a questão, porque quando a gente fala em conhecimento, a gente está falando em algo que é universal, um conhecimento universal. Né? E o conhecimento universal é o quê? Aquele conhecimento fixo. Ao longo da história da modernidade, aí na linha aí dos pensadores Sócrates, Platão, que forjaram, né, toda a cultura humana, né, até a modernidade, e após a modernidade, os ímpetos do desenvolvimento industrial, cultural, dos conhecimentos, né, no iluminismo, por exemplo, a gente tem o quê? A gente tem a noção de que conhecer é fixar alguma coisa no espaço e tempo. Isso aqui é um conhecimento universal. Só que hoje não é possível fixar mais nada. E não é possível por quê? Né? Porque a gente vive nesse espaço de rede não totalizante. Mas como é que a gente produz, então, conhecimento num ambiente não totalizante da cultura digital? Nós temos que entender que vivemos em um espaço-tempo de narrativas. Essa é a primeira coisa. A segunda, que em meio ao paradigma científico, nós vivemos também em meio a um paradigma científico complexo e efêmero. Né? A gente vive o auge da mudança do paradigma científico moderno. Né? A gente também tem que entender que vivemos em um sistema de comunicação global e interconectado. E isso é público e notório. Né? É só a gente pensar que no Brasil foram vendidos mais de 400 milhões de smartphones agora, no final de 2014. Né?
A nova universalidade não depende, então, mais da autossuficiência dos textos, de uma fixação e de uma independência das significações. Ela se constrói, se entende e se estende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados e uma renovação permanente. Então, não há fixação de conhecimentos, mas há o quê? A interconexão, a colaboração entre mensagens, conceitos, ideias, valores, e todos esses significados, ou novos significados, vão produzindo novos sentidos para a realidade e vão se renovando permanentemente. Né? Então, são os três os princípios fundamentais da cibercultura. O primeiro qual é? A interconexão, que constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras. Né? Eu falei agora há pouco que nós temos aí a presença de um ilustre amigo nosso, português, e ele está muito longe de nós, aqui no Brasil, e está conosco, está estudando conosco, participando. Então é essa questão do rompimento das fronteiras. O segundo é que existem as comunidades virtuais, que prolongam o princípio da interconexão, baseando-se em afinidades de interesses, de conhecimentos, em um processo de cooperação e de troca, independente de proximidades geográficas no ciberespaço, nas redes. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, hoje estamos aqui, pessoas interessadas em educação, que têm interesses afins e por ter esses interesses afins estão interconectados, né? Nós estamos começando a formar uma comunidade virtual. A inteligência coletiva, né? O que é essa inteligência coletiva tanto falada pelo Pierre Levy, né? É a perspectiva espiritual da rede, a finalidade última do ciberespaço. Então, o Pierre Levy costuma dizer que o ciberespaço é um espaço vivo. Né? E por que ele é vivo? Porque ele é dinâmico, ele vive 24 horas por dia, ele respira 24 horas por dia. E isso é que é a inteligência coletiva. E ali, nesse espaço virtual, no ciberespaço, os conhecimentos estão acontecendo, estão se transformando, estão mudando. Hoje a gente está aqui fazendo uma palestra, amanhã pode ter uma outra pessoa contradizendo essas ideias, apresentando novas perspectivas, e assim o conhecimento vai sendo construído de forma acelerada, de forma exponencial, de forma potencial. Né? Então, na cibercultura, as tecnologias de informação e comunicação constituem redes telemáticas no ciberespaço e passam a ser o fundamento para se comandar as outras redes existentes, como semáforos, energia, esgoto, água, transporte, entre outros, por meio de computadores. E aí, gente, imagine vocês que agora a gente está transmitindo esse Hangout On Air e eu estou comandando outra rede, a rede, por exemplo, do YouTube. É lá que está sendo transmitido ao vivo essa palestra, né? E ela está sendo comandada por onde? Está sendo comandada por um outro programa que eu estou utilizando, que é o meu webinar, e que faz esse link, né? Que faz essa aproximação entre esses dois espaços. Da mesma maneira, a gente percebe muito claramente, né? Inclusive o Deleuze, né, já sinalizou na época dele que a gente passaria a viver numa sociedade de controle, e é essa a questão, né? O ciberespaço e a cibercultura e as tecnologias de informação e comunicação cada vez mais apontam para essa questão do controle. Isso é uma questão que tem que ser pensada eticamente. Por isso que a gente vai ao banco, a gente está sendo filmado, né? A gente está passando de carro no semáforo, a gente está sendo filmado, as linhas de esgoto, energia, água, transporte, todas estão sendo filmadas, né? E a todo tempo a gente está sofrendo uma certa vigilância, né? Bem, a palavra telemática tem origem no termo cibernética, que significa comando e controle. Né? Então, temos dois sistemas de informação que estão por trás da cibercultura, né, e que fomentam a cibercultura e que fazem parte desse ambiente telemático. Né? Primeiro, é o sistema massivo. Ele é composto pelas mídias de massa que filtram e editam a informação,
foi aquilo que eu falei, né? As mídias de massa não estão fora desse processo, mas elas fazem parte desse processo, mas elas existem à parte ainda, né? Eu posso, por exemplo, as redes de televisão, né? Tem muitas críticas sobre a Rede Globo, né? Que ela manipula as pessoas e com certeza há uma certa manipulação, não só dela, mas de todas as emissoras, né, do Brasil, na rede aberta, né? E isso é próprio de quê? Do sistema massivo, né? Esse sistema está aí, ele funciona ainda, apesar de, como eu disse agora há pouco, ela está se transformando para um sistema o quê? Para um sistema pós-massivo, né? Que qualquer pessoa pode criar, produzir, editar e veicular qualquer tipo de conhecimento e informação. Então, o que nos interessa aqui é esse sistema pós-massivo. É nesse sistema pós-massivo que o professor tem que se situar, né? Porque é aqui que ele vai poder produzir novos conhecimentos, editar, veicular a qualquer tempo, em qualquer espaço, né? E utilizando a rede e a cibercultura para dar voz às suas inquietações, os seus ideais e os seus conhecimentos. Então, a cibercultura é o momento cultural atual, né, que nos possibilita criar e produzir conhecimentos que se amplificam significativamente em função das novas formas de organização social em rede, no ciberespaço, possibilitando ao ser humano o seguinte, primeiro, buscar ilimitados conhecimentos e informações para ampliar qualitativamente a formação continuada dos sujeitos. Então, é o sujeito que busca o conhecimento, não é mais o conhecimento que é entregue a ele. É ele que vai atrás do conhecimento a partir de suas necessidades, suas demandas, né? Possibilita encontros, diálogos, interações por meio de interconexões, independente da distância geográfica, né? Então, as redes sociais, por exemplo, são um grande exemplo disso, né? Nós temos aí os grandes encontros, né? Grandes discussões, decisões, grandes embates que são criados aí por conta desses encontros e diálogos, né? De pensamentos iguais e distintos, né? Atua no espaço de inteligência coletiva da rede, né? Então, o ser humano, a rede, ela existe, ela é viva porque o ser humano está lá dentro. O computador sozinho, ele é um equipamento, né? Nós ainda não temos aqueles efeitos de ficção, né? Dos filmes de ficção, de inteligências autômatas, né? Autônomas, né? E que podem gerir, os computadores pensar por si próprios. Isso não existe ainda. Então nós temos o quê? O que é a inteligência coletiva? Somos nós é que fazemos parte da rede, e porque fazemos parte da rede, estamos aí fomentando o espaço, fomentando o ciberespaço. Bem, nos permite criar um processo de cocriação e coaprendizagem constante. Nós produzimos conhecimentos com a cibercultura e o ciberespaço, eles nos permitem que nós tenhamos, que nosso processo criativo seja muito mais ampliado do que era anteriormente, né? Então, nós estamos o tempo todo criando e co-criando, né? Então, eu trabalho muito com cocriação, porque, por exemplo, eu tenho uma equipe, eu comando uma equipe de mais de 15 pessoas, né? E nós estamos o tempo todo conectados, né? Utilizando vários recursos, o WhatsApp, o Google Drive, o Google Docs, né? Para poder produzirmos e cocriarmos conhecimentos, né? E também aprendizagens, né? Nós produzimos cursos, né? De forma colaborativa para poder apresentar a professores, educadores, né? Potencializa o processo de aprendizagem em redes colaborativas, né? Então, é muito mais fácil aprender hoje do que antigamente, né? Então, você quer aprender alguma coisa, basta ir no YouTube, fazer uma pergunta ao oráculo Google, como diz a Marta Gabriel, né? Vá ao oráculo Google e faça uma pergunta e ele te responde, né? E nos permite inovar com novas perspectivas curriculares articuladas a TICs para qualificar o processo de aprendizagem da educação presencial e à distância.
É essa partícula da inovação que nos interessa na educação. Porque quando nós entendermos que nós podemos articular os nossos currículos, né, as tecnologias de informação e comunicação, a gente vai poder qualificar o processo de ensino-aprendizagem, tanto presencial e à distância, e produzir uma educação muito mais potencial, muito mais interessante e que vá levar em conta todos os aspectos da nossa cultura, ou seja, da cibercultura. Bem, quais são então os 10 passos para se tornar um educador imersivo? O primeiro, nós temos que entender o seguinte: mas como o educador poderá emergir na cibercultura e inovar o processo de aprendizagem na educação? Será que é possível isso? Né? Será que é possível, né, o educador sair da condição exterior à cibercultura e passar a viver plenamente a cibercultura? Porque é muito interessante, né? A maioria dos educadores pensa em termos de uma pedagogia tradicional, né? Não tem interesse em entender as tecnologias, o potencial das tecnologias na educação, como elas poderiam ajudar a educação, né? E aí é interessante porque o professor tem o smartphone, ele tem o Facebook, ele participa das redes, mas quando chega na sala de aula ele é resistente a utilizar essas tecnologias. Basta ver, por exemplo, na cidade de Juiz de Fora, aqui próximo onde eu moro, né, existe até uma lei proibindo o uso do smartphone na sala de aula. Bem absurdo isso, né? Mas então vamos entender 10 passos, né, para que a gente possa se tornar um educador imersivo. O primeiro é compreender a cultura digital e compreender como a cultura do nosso espaço-tempo, entendendo-a como um processo irreversível da sociedade. Não adianta mais aquela visão saudosista de antigamente era melhor. Podia ser naquele tempo, mas hoje é muito melhor, né? E as condições que nós vivemos em termos tecnológicos são muito melhores. Nós vivemos melhores, né, do que os nossos antepassados. Então, utilizar as tecnologias na educação é uma grande possibilidade. Entender a cultura digital, entender a cibercultura como própria do nosso espaço-tempo e viver esse processo é fundamental para que a gente possa começar a perceber que não tem volta. Ou a gente vai para frente ou então a gente não vai. A segunda questão é que a gente tem que estudar e entender os principais conceitos da cibercultura. Esses dos quais eu comentei muito brevemente com vocês, né? A questão da interatividade, da convergência das mídias, do hibridismo, da ubiquidade, da universalização não totalizante, da interconexão, das redes sociais, das redes de aprendizagem, da aprendizagem móvel, dos recursos educacionais abertos, da mediação online e tantos outros, como parte integrante do processo de aprendizagem na atualidade. Não é possível aprender se nós não conhecermos esses conhecimentos, esses conceitos, essas significações, tá certo? Porque isso já faz parte das nossas perspectivas de aprendizagem. O terceiro, nós temos que entender que ser educador imersivo na cultura digital é ultrapassar a condição de transmissor de conhecimentos em favor da condição de ser mediador de conhecimentos, né? Nós não temos mais que chegar na sala de aula e ficar transmitindo. Ao contrário, os conhecimentos já estão aí, né? O que nós temos que fazer os alunos entenderem como utilizarem esses conhecimentos postos, esses conhecimentos que estão no ciberespaço, que estão na rede, de que maneira eles podem analisar esses conhecimentos, entender de que maneira eles podem se apropriar desses conhecimentos. E aí nós temos que criar metodologias adequadas para fazer isso, né? E não é mais aquela metodologia lá do quadro, do giz e do cuspe, né? Não desmerecendo, é claro que a gente utiliza isso ainda em sala de aula, principalmente em escolas públicas, mas a gente tem que começar a superar esse modelo pedagógico da transmissão
como Paulo Freire dizia, né, da educação bancária para um modelo de mediação de conhecimentos mais democrático, mais compartilhado, que leva mais em conta a opinião do outro, do aluno, né? E aí a gente construir conhecimentos juntos, de forma colaborativa, né? De forma a coabitar todos os espaços e todos os conhecimentos. No quarto, aqui a gente tem que entender que o conteúdo não é tudo, né? E que hoje existem inúmeras possibilidades de promover o aprendizado por meio de conhecimentos contextualizados. Então, é isso que eu estava falando agora há pouco, né? A gente tem que recriar a sala de aula, fazer da sala de aula um ambiente totalmente diferenciado, né? Existem teorias, por exemplo, da sala invertida, né? Que são teorias interessantes, né? Que tem a sala como espaço de discussão e a casa do aluno como espaço de aprendizagem, de busca de conhecimentos, né? E de busca de informações. E o espaço da sala de aula como um espaço de discussão, de debate, de colaboração. Nós temos que pensar também, começar a entender e planejar, criar e organizar projetos inovadores e interdisciplinares que tenham como base metodologias e procedimentos que levem em conta os recursos do ciberespaço, fazendo com que as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, invadam os muros da escola e sejam parte integrante do currículo e da aprendizagem. Né? Não é possível fazer uma educação de qualidade sem planejamento, sem criação, sem organização de projetos inovadores. Inovadores interdisciplinares, né? Porque somente com essas metodologias e esses procedimentos, né, é que a gente vai conseguir ter projetos de qualidade e também uma aprendizagem de qualidade na educação. E aí, gente, vamos pensar o seguinte, né? Não quer dizer que eu vou usar sempre a tecnologia, e não quer dizer que tecnologia seja só computador, smartphone, tablet, né? Lousa digital, né? Tecnologia pode ser expressa, como vocês vão ver com a Paula Carolei no Conatedu, né? Ela tem uma proposta de fazer games utilizando materiais diversos que nós temos, né? Pano, papel, né? E então você usa o mesmo princípio da tecnologia dos games para produzir algo mais palpável, né? Como a ideia de fazer o livro de pano, né? Que é uma coisa muito interessante para crianças mais menores estudarem, passarem a gostar de leitura, de conhecimentos, né? E lembrando que o lápis é uma tecnologia, que a palavra, né, se a gente pensar de uma certa maneira, no seu sentido evolutivo, é uma tecnologia. Se a gente pensar na caneta, na própria carteira, no quadro, no giz, todas essas são tecnologias. Nós temos que saber criar novas faces para essas tecnologias e torná-las interessantes. O sexto passo é utilizar todos os recursos tecnológicos ao seu alcance na escola. É isso que eu disse. Sendo eles computador, tablet, celular ou não, né? Principalmente os smartphones, sabendo que o ciberespaço, as redes, seus recursos e artefatos não podem ser usados levando-se em conta uma lógica instrumental e utilitarista. Então, utilizar, por exemplo, o smartphone somente para digitar um texto é utilizá-lo de forma instrumental, né? Ou utilizar o smartphone somente para gravar um áudiozinho é utilizar de forma instrumental. E daí, por exemplo, você está usando como um gravador, como uma máquina de escrever. Agora, se você utilizar um smartphone usando toda a sua potencialidade, usando o texto, o editor de texto, usando o gravador de áudio, usando o gravador de vídeo, edições de vídeos, né? E outras funcionalidades que o smartphone tem, a partir dos apps, né? Você tem aí uma central multimídia potencial que pode ressignificar o processo de ensino-aprendizagem e que está na mão de todo mundo, porque a maioria dos alunos tem smartphones
E pode dizer que smartphones melhores do que os dos professores, né? O sétimo passo é que você tem que começar a inventar novas possibilidades de relação e diálogo com o educando, né? Participando de redes sociais e criando redes colaborativas de aprendizagens, em que educadores, educandos e convidados possam discutir e dialogar sobre os mais diversos temas do campo do conhecimento que está envolvido. É aquela questão que eu falei, né? O professor, ele odeia tecnologia, mas ele tem um smartphone dele e o Facebook. Por que ele não pode criar um grupo no Facebook, por exemplo, para os seus alunos e potencializar suas aulas a partir desse grupo de discussão no Facebook? Utilizando as redes sociais, por exemplo, utilizando o WhatsApp, né? E outras redes que existem, né? Por que ele não pode fazer isso? Eu acho que nós temos que começar a explorar esses recursos, né? O oitavo passo é que você seja um criador e produtor de conhecimentos e recursos educacionais abertos, se tornando parte integrante e atuante da inteligência coletiva no ciberespaço. Ora, quantos PowerPoints nós já fizemos na nossa vida, quantos textos escrevemos e se perderam, né? Quantos projetos nós já criamos, né? Mas como nós não tivemos um planejamento sistemático, né? Nós não colocamos ele no suporte tecnológico, esses trabalhos se perderam. E esses trabalhos são conhecimentos, são produções de conhecimentos. O que o professor tem que perder é a mania de que aquilo que ele produz é dele. Nós não produzimos nada nosso mais. Nós produzimos para compartilhar, para colaborar. E é essa colaboração, né, esse compartilhamento é que faz com que exista a inteligência coletiva no ciberespaço. Ou seja, que os conhecimentos, né, se tornem, surjam, né, num ambiente de universalidade não totalizante. Porque a minha narrativa também é conhecimento, não só a narrativa do teórico, do filósofo, né, mas todas as narrativas são conhecimentos. E o nono passo, você tem que estudar e fazer parte das redes sociais, utilizando-as como aliadas para suas ideias e propostas pedagógicas, para que sejam conhecidos pelos educandos e por todos os usuários das redes sociais. Então, produzir o material não adianta também só postar, por exemplo, um PowerPoint lá no SlideShare. Tem que divulgar o PowerPoint, tem que postar nas redes sociais, tem que utilizar as redes sociais a seu favor, né? Esse é o princípio de você se tornar um educador imersivo e um empreendedor digital, né? Ser um empreendedor digital é entender que tudo aquilo que você produz não é seu, é dos outros, e ele está aí para ser compartilhado com todo mundo, né? E o décimo, né? O professor tem que aprender a produzir artigos, e-books, apresentações, infográficos, vídeos sobre o campo de conhecimento. Vídeos, né, sobre o seu campo de conhecimento, utilizando todos os recursos online, sites, blogs, redes sociais, computação em nuvem, entre outros, né? O YouTube, o blog, o Emazi, o Prezi, né? Utilizando técnicas de marketing digital que possibilite ele conquistar a autoridade, né, e a independência financeira, né, que isso aí é uma consequência muito boa, né? Conseguir a independência financeira é porque você se tornou um empreendedor digital educacional. E é esse o objetivo maior do site Mediação Online, né? Mostrar para todos vocês como isso é possível, como é possível ganhar dinheiro na internet, né? E, claro, complementar a sua renda, né? Porque nós somos tão infelizes com os nossos salários, né? Nós precisamos de uma renda complementar. Nós somos tão desvalorizados nesse país, né, que a gente precisa ter outros artifícios para complementar nossas rendas. Bem, e agora eu vou passar a mostrar para vocês alguns dados interessantes, né, sobre a questão da aprendizagem móvel, né, o mobile learning, né, na educação. O primeiro é que a computação de nuvem está aí
nós não podemos deixar isso de lado e achar que ela não faz parte da nossa vida, né? Pensar em computação em nuvem é pensar o quê? É pensar que eu tenho um e-mail, que eu posto minhas mensagens no e-mail, na medida que eu estou postando a mensagem no e-mail, eu já estou participando da nuvem. Se eu posto um vídeo no YouTube, eu estou participando da nuvem. Se eu posto lá um PowerPoint no SlideShare, eu estou participando da nuvem. A nuvem faz parte da nossa vida. Eu vou ter um curso especial de computação em nuvem para educadores, né? Fiquem atentos, em breve eu vou lançar esse curso. Segundo, temos que começar a entender e também produzir livros digitais, né? O EvoBooks, por exemplo, nós temos duas representantes do EvoBooks no Congresso, a Thelma Oliveira e a Odete, o nome dela eu não sei direito, mas é Odete o nome dela, são as representantes do EvoBook, que são os maiores especialistas em livros digitais do Brasil. Nós temos que aprender e conhecer os livros digitais, aprender a produzir livros digitais. Nós temos também, aí é uma outra visão do livro digital, né? Nós temos que conhecer também os recursos educacionais abertos, ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, né? Os recursos de licenças abertas, né? Que possibilitam a gente criar recursos educacionais abertos, né? O Creative Commons, por exemplo, é um recurso de licença, de licenciamento das nossas produções, muito interessante. Nós temos que conhecer todas as redes sociais, todas, né? Todas que forem possíveis conhecermos, temos que aprender, temos que fazer parte, entender a dinâmica, a lógica, para que a gente possa vencer e se tornar um empreendedor digital e, claro, produzir conhecimentos de qualidade, aprendizagem de qualidade. Nós temos também que entender os suportes móveis, né? Não adianta a gente só ter um smartphone para ligar e desligar e para receber ligação. O smartphone é uma central multimídia, da mesma maneira que o tablet. Nós temos que aprender a utilizar esses recursos, esses suportes, né, tecnológicos, para que a gente possa produzir uma educação de qualidade. Alguns dados interessantes. De 2013 e 2014, registrou-se um aumento de cerca de 45% no tráfego gerado a partir da pesquisa do Google via dispositivos móveis. Outro dado interessante, 107 milhões de acessos à internet foram registrados em 2014, ficando o Brasil em 5º lugar no ranking do acesso à internet no mundo. A internet é o segundo veículo de comunicação utilizado pelos brasileiros. 48% a utilizam todos os dias e destes, 32% não realizam nenhuma outra tarefa quando estão conectados às redes. Foram mais de 1,2 bilhões de smartphones vendidos em 2014 em todo o mundo. No Brasil, 13 milhões de smartphones foram comercializados em 2014. E 90% deles rodam o sistema operacional Android. Não comprem smartphones sem o sistema operacional Android, porque o Android é a bola da vez, né? 98 milhões de brasileiros utilizam o Facebook diariamente. E o acesso às redes se dá em 66% dos casos via os smartphones. De todas as atividades concomitantes realizadas na internet pelos brasileiros, entretenimento, lazer, jogar, etc., apenas 6% são realizadas no intuito de aprendizagem. Ou seja, temos muito poucas pessoas que utilizam os recursos tecnológicos, né, e a rede para poder aprenderem ainda. Então, esse é um mercado em potencial, né? E, por último, alguns fatores impeditivos do uso da aprendizagem. Então, só voltando um pouquinho aqui, usar o smartphone, então, é imprescindível, né? É imprescindível, nós temos que aprender a usar os suportes móveis e, fundamentalmente, temos que saber como utilizá-lo, e saber dos dados, né? Porque ele é o mais utilizado. O smartphone, ele é utilizado pela maioria da população mundial,
né? Então, alguns fatores que impedem o uso do smartphone na escola, por exemplo. O primeiro, a falta de políticas públicas. A falta de políticas públicas que compreendam a realidade da escola, equipamentos ultrapassados ou que não atendem às demandas da escola, a falta de suporte técnico, falta de projetos políticos pedagógicos que contemplem o uso das tecnologias e dos suportes móveis na educação, o impedimento administrativo do uso dos smartphones na escola, por exemplo, a lei que impede o uso do smartphone, o desconhecimento do potencial da aprendizagem móvel e das vantagens que ela possibilita para o processo de aprendizagem na educação. Então, esses fatores impedem que as tecnologias sejam usadas de forma potencial na escola. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês.